complicado. Semana passada, eu não vou ler os textos todos que lemos a semana passada, eu vou apenas Efésios capítulo 5 e o verso 16, tá aí tá no boletim, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Fiquemos aqui. Remir entre outras coisas, resgatar aquilo que se perdeu. Então, de alguma forma, nós todos gastamos tempo em coisas não necessariamente pecaminosas, mas também não necessariamente coisas santas. E é nesse sentido que eu estou aplicando esse texto. Fazer do nosso tempo um tempo abençoado. Que o nosso tempo aqui na terra sirva para alguma coisa, e não apenas para arrumar a vida, ganhar um dinheirinho. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Todo mundo aqui já me conhece há um bom tempo. Eu não preciso conversar muito para comunicar. E eu tenho algumas perguntas, que eu nem vou comentar as perguntas, que eu quero gastar mais tempo aí em outra coisa que está também no boletim. Pergunta de número 1. Lá teve uma live, Joyce e Janerete, né? Foi? Muito bem. Você conhece o propósito e os alvos, ou o alvo da sua vida? Ou você somente existe? Por exemplo, essa caixinha aqui no meio da igreja chama-se gasofilácio. Ela tem um propósito, guardar as ofertas e dízimos que os irmãos não é um cofre guardando no sentido de guardar, mas é um lugar onde se deposita dízimos, ofertas, qualquer outra coisa que os irmãos sintam no coração. Então ela não está aí para fazer beleza, ela tem um propósito. E às vezes nós humanos temos uma vida, nossos pais nos deram uma educação razoável, alguma educação muito boa, e nós estamos vivendo à custa dessa nossa pouca ou boa educação. Até a educação que foi nos dada, nos dá um caminho para andar. Só que não enxergamos nada mais do que aquele caminho. Então é como se vivesse sem propósito. Porque, a grosso modo, todas as ocupações, todas as profissões que se aprendem nessa terra é para sobrevivência. Eu não conheço, aliás, eu acho que eu conheço um casal, tem uma desconfiança, que está treinando família para ministério. Eu só vejo, não, eu quero que o meu filho faça isso, que suba aquilo, tal faculdade, e que seja em tal universidade, porque é melhor, para que ele se dê bem na vida. Essa é a ideia que os pais têm para seus filhos, dar uma boa educação para que eles se deem bem na vida financeiramente. Nada contra, os pais devem trabalhar para isso, mas só para isso? Você conhece alguém que está educando o filho para ser missionário? Filho ou filha, ele ou ela? Você conhece alguém que está educando, treinando, trabalhando na vida do filho para que ele seja missionário? Tudo bem que missionário não é uma ocupação para ficar rico, né? É uma ocupação praticamente de sobrevivência. Mas, o que é que vale mais? Uma profissão rendosa na terra e deixar o reino de Deus de lado, ou trabalhar para que aquela criança não só tenha uma boa ocupação rendosa, mas que também tenha coração para o reino de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Pergunta número 2. Agora é você, não é mais o filho. Seus alvos estão escritos? Eu conheço gente que planejou a vida, ponto número 1, sei lá, 3, 4, 5 pontos, e pregou no espelho do banheiro, onde ele todo dia
após tomar banho, tinha que fazer a barba, né? Então, ele ia para fazer a barba no espelho, estava lá o lembrete, né? Como é que vai esquecer desse jeito? Quer dizer, os alvos ou o alvo fica lá cada manhã, no mínimo cada manhã, lembrando que você tem um propósito na vida, um propósito abençoado. Então, alvos escritos são mais fáceis de acontecer. A terceira pergunta advém da segunda. Tem lido os seus alvos escritos recentemente? Se tiver no espelho, sim, né? Então, tem lido recentemente. Aquilo que está fazendo agora vai ajudar a alcançar os seus alvos? Está satisfeito com a quantia de tempo que está gastando em cada área da vida? Às vezes temos áreas que temos que trabalhar e temos que gastar tempo devido em cada uma dessas áreas. Parece que está sempre apressado, correndo de um lado, de um evento para o outro. Isso chama-se ativismo. E não é porque eu sou muito ativo que eu estou rendendo. Alguém acha que eu sou muito ativo, eu não acho. E principalmente agora com a convalescência da Covid, eu não estou satisfeito. Porque eu estou assim um tanto atravancado, eu já não posso. Eu tenho uma viagem a Boa Vista antes da convenção, mas eu acho que não vai dar. Viu, guerreiro? Eu acho que não. Eu queria fazer uma reunião antes da convenção, e eu acho que nem vai dar. Se eu for para a convenção, já está de bom tamanho. Já disse, quando as coisas diminuíram um pouco, se você já disse, quando as coisas diminuíram um pouco, então talvez terei tempo para isso ou para aquilo. Mais tarde vai se falar em tempo, número 10, aí não tá numerado. É o seguinte, irmãos, eu falava um pouquinho hoje de manhã lá no acampamento, eu frisei o celular, que é uma ferramenta muito boa, eu diria até uma ferramenta abençoada, mas junto, eu conheço a pessoa que sempre disse, eu não assisto televisão, mas assiste o tablet, com Amazon, com Netflix e outros que tais, né? Não precisa de televisão, né? O Netflix está ali, né? Com centenas de filmes, a Amazon com centenas de filmes, YouTube com centenas de... O que você procurar está lá. Então, esse não assistir televisão, não diz nada, né? Porque assiste na TVzinha, né? De 6 polegadas, ponto alguma coisa. E eu frisava que é uma ferramenta, lá não disse tudo que estou dizendo aqui, tinha pouco tempo, mas é uma ferramenta útil, sim. É o mundo nas mãos, né? Porque celular não é telefone. É um computador de mão que, se você quiser telefonar para o amigo, tem a possibilidade. Mas deixou de ser telefone para ser um computador de mão, e muito poderoso, inclusive, alguns deles. Acho que é 8 ou 9. Vocês não têm o número, né? Vamos aqui, seja onde for. Ele está sempre pensando o quê? Ele está sempre pensando que algum dia vai fazer aquilo que verdadeiramente quer fazer. De novo as distrações. E talvez a internet, celular no meio de novo, seja nos nossos dias a ferramenta. Cadê o verbo? Onde está o verbo? A ferramenta que mais desperdiça, mais usa o nosso tempo do livro. Tempo do livro. Outro dia eu disse para um amigo, ele ficou olhando assim para mim, falando sobre leitura, eu falei, irmão, se você me der um livro, a chance que eu leia vai de 90% a 95%. Se você me der um livro, a chance que eu leia é alta. Se você me der um DVD,
a chance de eu assistir é de... Para ele eu falei 5%, aqui eu vou mudar o número. A chance é quase zero de eu assistir um DVD. Eu gosto de meditar, de olhar, e em alguns casos, dependendo do livro, sublinhar, né? Eu sublinho uma coisa aqui e vou lá na capa do livro, capa interior do livro lá atrás, página tal, parágrafo tal, porque eu quero voltar mais tarde a pesquisar. Então eu sou fã de papel, não sou fã de assistir DVD e outras coisas. Livro me ensina mais do que o olho, me ensina mais do que os ouvidos e até a vista. Você está sempre dizendo, preciso de mais tempo? Alguém aqui? Não levante a mão, é só conversando. Você aqui acha que tem pouco tempo? Deus é justo, né? As 24 horas do dia, cada um de nós tem. Ninguém tem 25 horas. E de repente alguém tenha só 22 horas. Não. Deus é justo. Todos nós temos o mesmo tempo. E tem uma expressão aí em negrito. Você nunca terá tempo suficiente, mas tem todo o tempo que existe. Então, a mesma coisa é dinheiro. Não importa quanto eu ganho, importa como eu gasto. Tempo é a mesma coisa. Não importa quanto tempo eu tenho, importa como eu gasto, ou como eu invisto nesse tempo. Então ninguém que fica achando, não adianta chorar não, que não cola, não é verdade? Valores pessoais. Eu vou mais ler rapidamente, porque eu quero ir mais a fundo mais tarde. Definindo valores pessoais. As famílias mais antigas têm valores familiares mais firmes do que o pessoal mais jovem, principalmente as vítimas da pátria educadora do PT. Essa é uma geração sofrida, uma geração que tem um pensamento torto. A lógica do pensamento esquerdista, e o PT está na cabeça aqui no Brasil, é mais ou menos assim: o macaco é peludo, o homem tem pelos, logo o homem é um macaco. Esse é o esquema de pensamento deles. Mistura alhos com bugalhos, tira uma conclusão que não tem nada a ver com nada, e falam como se fosse versículo da Bíblia. Então, os valores familiares, principalmente da geração mais nova, está meio destrambelhada, meio descompensada. Mas vamos, é mais leitura do que fala, tá? Definindo valores. Defina antes de tudo quais são os valores na sua vida. Planeje a sua vida baseada em valores. O nosso sistema de valores irá determinar qual será a nossa missão de vida, ou seja, o nosso propósito de vida pessoal. Eu gosto de contar uma ocasião, isso faz parte da minha educação, uma coisa que me marcou. Nós morávamos numa rua lá em Mairiporã, ainda de barro, como vocês falam aqui, e tinha uma parte que era um pouco mais larguinho, a rua ficava mais larga, e na frente desse lugar que a gente se encontrava para brincar, bater bola, essas coisas, morava um juiz de menores, metodista, e a gente morava uns 300 metros além dessa casa. E um dia eu fui buscar o pão, filão de pão. Um filão de pão é quase meio quilo, né? Na minha época se usava muito filão de pão. Fui buscar o filão de pão, e na passagem tinha um carrinho meio desconjuntado. Peguei, juntei e levei para casa. Cheguei lá, minha mãe, isso aí. Ah, mãe, achei lá assim. Deve ser do filho do juiz. Leva lá e entrega para a mãe dele. Eu fui, bati na porta, não lembro o nome dela agora. Na época a gente era
bem conhecido, através do filho dela que tinha a minha idade. Dona fulana, é o seguinte, assim, 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 eu levei para casa, minha mãe disse assim, 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 então eu estou aqui lhe devolvendo. Ah não, Neri, pode levar, fulano não vai querer mais. Você acha que eu levei? Porque se eu tivesse levado, daí minha mãe teria me pegado pelo braço e me levado lá. E eu não ia pagar um mico desse, né? Eu já conhecia a minha mãe, eu não ia pagar um mico desse. Então eu fui e devolvi assim, né? Aliás, deixei lá, segundo o pedido, mandamento da minha mãe. Isso marca a criança, não é verdade? Não é verdade? Se é dos outros, não põe a mão. É dos outros, não põe a mão. Estava na rua, de repente alguém esqueceu. Não é seu, não põe a mão, é simples. Para mim isso é simples demais da conta. Se eu tiver com o livro na mão, e de repente o livro está com a capa, só está contra a capa na frente, meu irmão, que livro é esse? O cara tem que virar o livro e me mostrar para mim saber que livro eu sou curioso. Mas se o cara tiver assim com um punhado de dólares na mão, aqueles pacotão de dólares, eu vou olhar, mas rapaz, o cara está bem, né? O cara, né? Está com uma bolada na mão. Não me faz inveja, nem R$1, nem R$1.000.000. De outro dia falando em gente que não é muito séria, comentamos situações que eu não posso conversar com vocês aqui, até pelo tempo. Daí, eu fiz uma crítica, a crítica era sobre obreiros cristãos, missionários, que se encostam em político para se dar bem. Você já viu algum político aqui? Nós recebemos o Wallace em reunião de pastores, porque é o nosso candidato, mas eu sou amigo do Wallace, mas ninguém se visita, às vezes ele vem aqui muito raramente para um conselho, mas dizer que a gente se frequenta, não, ele agora é nosso vereador, quem sabe eu arranjo uma boquinha lá na Câmara, né? Não, mas nem morto. Daí alguém lembrou, pastor, tem um ditado que diz que todo mundo tem o seu preço. Será que no seu caso ainda não acharam o teu preço? Falei, meu irmão, não tem preço para ser achado, porque a educação que eu recebi na minha casa foi educação. Então, com certeza que se até 75 anos, né, eu tenho conseguido me manter íntegro, não é essa da altura da vida que eu vou desgringolar, né? Amém, irmãos? Onde é que eu estava aqui? Devemos valorizar o que Deus valoriza. Qual a coisa mais importante na sua vida? O que é que dá valor à sua vida? Isso escrito aqui, e você pega o boletim, leva para casa, não tem efeito nenhum. Mas se você pega essas perguntas, essas e outras, caderno universitário, eu gosto muito de escrever em caderno universitário do lado, e começar a pensar, a repensar isso aqui, com certeza que haverá crescimento. De repente que toma um novo rumo de vida, porque a nossa desgraça é que nós temos pensamentos, mas nós não pensamos. Nem dormindo a gente para de ter pensamento, né? Por exemplo, não é que eu não sonho, segundo o pessoal que entende o assunto, a mente não para durante a noite. Inclusive a gente sonha coisas que nem combinam, né? A gente pega uma lembrança daqui, mistura com uma daqui, com outra de lá, e daí vira uma história. Deu no outro dia, se você lembra do sonho, mas espera um pouco, isso não bate, não foi assim, né? São os pensamentos, as lembranças se misturando no sonho. Então, a maior parte de nós tem pensamentos, mas não significa que ele está pensando, não significa que ele está extraindo alguma lição daquilo que passa pela sua cabeça. Pensar é um ato, né? Eu queria usar um pouco de gramática aqui, mas me perdi. Será que é Covid, Niberlan? Que eu estou aqui meio sem achar os verbos? Então,
Ter pensamentos não é pensar. Por exemplo, quando é que você pensa? Lendo um livro, um parágrafo, uma linha do parágrafo te chama atenção. Daí então, você está pensando. Mas mesmo lendo, você está lendo os pensamentos de outro, que de repente termina o livro e você não lembra de nada. Então é preciso aprender o verbo, eu queria achar outro verbo para pensar, não estou conseguindo. A raciocinar. Ter pensamentos não é raciocinar. Porque ter pensamentos, a gente pensa, né? A gente tem pensamento até morrer. Aqui na Terra, pelo menos, a gente para de ter pensamentos. Agora, raciocinar, analisar, tirar conclusões é outro departamento, que nem todos usam. Amém? Vamos, aqui está número 1, mas foi erro de digitação. Relacionamento, que é o que eu tenho. Esse relógio andou demais. Também não vou ter tempo de pregar. Relacionamento com Deus. Aqui essas coisas em negrito tem a ver com princípios. Quem vive por princípio leva uma vida mais sossegada. Porque ele não tem que analisar, oh meu Deus do céu, o que eu faço agora? Se eu subo, se eu desço. Quem vive por princípios, a resposta está pronta. Simples assim. Por exemplo, viver o reino de Deus. Primeiro, onde é que está esse reino de Deus? Esse tal de reino de Deus que Jesus frisou tanto. Onde é que mora isso? Onde é que eu encontro isso? E ele mesmo disse, né? Dentro de você. Não há um lugar com um palácio e uma placa dizendo, aqui é o reino de Deus. Se você entrar, você vai viver. Não existe esse lugar. Esse lugar é o nosso coração. Não o músculo. Se um dia houver uma máquina, se a ciência progredir tanto, que seja possível cortar o pescoço e colocar numa máquina, nós estaremos lá. Pode cortar nossa perna e nosso braço, né? E nós estaremos ainda pensando. Então nós existimos como ser humano aqui. O braço é importante? O braço é importante, né? A gente faz muita coisa com o braço, né? E as pernas? Que importância tem as pernas, né? Mas os membros do corpo são os membros que se dirigem pelo cérebro. Então as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, raciocínios, conclusões, não está no braço, né? Está aqui. Por isso a importância de viver o reino de Deus interiormente. Eu, novo convertido, vivi o reino de Deus com intensidade, sem muita sabedoria, mas com intensidade. Tanto é que eu li a Bíblia e as lágrimas caíam. Até eu já contei aqui algumas vezes. Um sábado à tarde, 2:30 da tarde, meu pai estava no quarto. Ele não trabalhava no sábado, mas não era adventista, tá? É que ele trabalhava para o governo, não trabalha no sábado. Daí eu estou lendo a Bíblia, lagrimando, Novo Testamento. Ele passa para ir para a cozinha, olhou assim, um pouco assustado, passou. Minutos depois ele voltou. E também, 10 minutos depois, eu fui até a cozinha, onde estava minha mãe. Neri, o teu pai falou para você não ler muito a Bíblia, senão você vai ficar louco. Como eu não parei de ler a Bíblia, eu quero informar vocês que tem um louco aqui pregando, tá? Fiquei louco, continuo louco, né? Avisa o pessoal que vem para a igreja, olha, quiser lá ir na minha igreja, vá, mas é um louco que está pregando, né? As coisas de Deus são coisa de maluco mesmo, né? Então, viver o reino de Deus é isso. Senhorio de Cristo. Um dos nossos dísticos é Jesus é o Senhor. Aqui está uma redundância, mas é de propósito. Porque antes da Igreja Universal existir, eu já usava Jesus Cristo é o Senhor. Depois eles começaram a usar
também eu não registrei a marca, né? Quem manda não registrar a marca. Então eu fiz essa redundância aí de propósito. Senhorio de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e, consequentemente, nosso cabeça. Não é verdade? No organograma de Deus é assim: Deus, Cristo, Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, homem, cabeça da mulher e, consequentemente, dos filhos. Obediência. Eu nem vou falar sobre a obediência. Não tem obediência pela metade. Não, Jesus mandou andar 1 quilômetro, mas eu vou andar uns 200 metros. Eu acho que ele já fica satisfeito. Não fica. A obediência a Cristo como Senhor. E quando se fala em Senhor nos dias do Novo Testamento, é equivalente a quando aqui no Brasil havia escravidão. O senhor de escravos, o dono da fazenda, o dono das terras, era senhor, sem conversa, senhor. Eu não sei se eles podiam matar o escravo, mas podiam chicotear, podiam sangrar o cara, e o cara tinha que estar lá de cabeça baixa. Sim, senhor, sim, senhor. Então, e a escravidão nos dias do Novo Testamento era esse nível. Inclusive, governadores da parte de Roma tinham poder para decidir vida e morte. Esse era Senhor, o que significava Senhor lá nos dias de Cristo. Então, chamar Jesus de Senhor, olha lá, se você não tem Jesus como Senhor, nem chame. Diga assim, faça como os espíritas. Jesus é um grande mestre. Beleza, né? Mas dizer que é Senhor e viver à vontade, fazendo do que dá na telha, nada a ver com o senhorio de Cristo, nada a ver com a obediência devida a esse senhoria. Daí tem aqui oração, a oração e a adoração. O que é que eu ensino sobre isso? Por exemplo, não é pelo muito falar que você muda a cabeça de Deus. Oração, palavra de Deus, que é uma coisa que, palavra de Deus é a próxima coisa, mas já vou colocar aqui juntas. Não é porque eu jejuo 7 dias que Deus vai se abalar do céu. Na minha cabeça, na minha crença, jejum é para me quebrar diante de Deus e dos homens. Mas eu conheço gente que ora e jejua para ficar poderoso. Desse pessoal eu quero distância. Eu não gosto de pastor poderoso, né? Crente poderoso não anda comigo. Comigo anda pessoa simples, que tenha Jesus como Senhor, dispostos a obedecer o ídolo de Jesus. Para mim a vida cristã é muito simples e eu estou muito bem nela, graças a Deus. Agora a palavra de Deus é um clássico, nesse texto aqui é um clássico. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está aqui o pulo do gato, vamos dizer assim. Quer ir bem na vida? Paute a sua vida pela palavra de Deus. E o engraçado, não que seja engraçado, talvez, uma coisa que eu noto aqui, que essas palavras foram ditas a Josué, que nos dias de Josué, era só o Pentateuco, só 5 livros, chamados livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Era tudo que se tinha como palavra de Deus. Hoje nós temos o Velho Testamento todo. Hoje nós temos o Novo Testamento todo, com tanta instrução. Eu já disse, eu vou repetir aqui. Por exemplo,
A igreja é inaugurada em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, os primeiros versículos, é quando o Espírito Santo inaugura a igreja. Agora, Dedé começará a pregar, principalmente nas casas. E digamos que um discípulo dos discípulos, lá no Atos dos Apóstolos, estava numa casa, ele pegava a Bíblia, vamos agora ler na epístola de Paulo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Paulo só se converte no capítulo 9 de Atos. Então as cartas de Paulo só surgiriam décadas depois. Então os primeiros crentes não tinham as epístolas de Paulo, nem as demais epístolas do Novo Testamento. O Apocalipse então é que não tinha mesmo, né? Eles não tinham Mateus. Agora vamos ler em Mateus capítulo 15. Não tinha nem Mateus, quanto mais o capítulo 15. Então eles se apegavam às profecias do Velho Testamento e faziam aplicação no Novo. E as almas se convertiam. Você veja, por exemplo, logo depois da descida do Espírito Santo, quando Pedro toma a frente e prega aquela mensagem, ele chutou, arranhou, colocou o dedo no olho do povo judeu, arrebentou, condenou, chutou o pau da barraca. E 3.000 almas, né? Hoje, se um pastor pregar o que Paulo pregou ali naquela primeira... Paulo não. O que Pedro pregou ali naquela primeira mensagem, é capaz da metade da igreja ir embora, né? Só ficam os muito amigos do pastor. Não, nós não vamos abandonar o nosso pastor, né? Amém, irmãos? O pessoal levava o negócio a sério lá. Hoje em dia nem tanto, não é verdade? Então, meus irmãos, é isso que nós temos para hoje. E só